A todos, fico muito feliz com a presença de tantas pessoas e vendo tantas pessoas interessadas nesse tema, eu pensei agora em contar para vocês um pouco como é que foi o começo da minha relação com a alfabetização. Foi lá no curso de pedagogia, na Universidade do Estado de Santa Catarina, eu tinha 18 anos, tinha acabado de iniciar a graduação, nos primeiros dias de aula, em agosto, porque eu entrei no segundo semestre, um professor entra na sala e diz: quem gostaria de trabalhar na periferia de Florianópolis com alfabetização de jovens e adultos? Na época eu trabalhava em outro local e eu levantei o braço, mas eu levantei de forma quase inconsciente mesmo. Eu levantei e aí eu olhei para o meu braço, falei: nossa, por que você levantou o braço? Você trabalha, imagina, da onde você tirou essa ideia? Mas eu fiquei com o braço erguido. E ali começou, fiz uma entrevista com esse professor e comecei a trabalhar numa bolsa de extensão no Monte Cristo, em Florianópolis, com jovens e adultos. E ali começou, então, nesse impulso da vontade, quase inconsciente, começou essa relação com a alfabetização. Na época, estudei bastante Emília Ferreiro e tinha um programa para as escolas públicas, o PROFA, que mostrava como a criança desenvolvia o raciocínio para entender a língua escrita. E hoje, para mim, é uma alegria estar aqui falando de como é a alfabetização na pedagogia Waldorf. Então, eu levei 2 turmas de primeiro ano, uma na Prefeitura de Florianópolis, em 2010, e agora, ano passado, em 2019, eu também levei um primeiro ano, começando esse processo de alfabetização com as crianças. Sou professora na Escola Rural Leonor Bertalô e estou no segundo ano com as crianças. Então, eu queria começar a falar sobre alfabetização respondendo a primeira pergunta que foi colocada lá no cartaz, né? Quando, de fato, começa a alfabetização na pedagogia Waldorf? A alfabetização na pedagogia Waldorf começa quando a criança ingressa no primeiro ano do ensino fundamental, depois de ter apresentado sinais de prontidão, do que a gente chama de prontidão. E que sinais são esses? É quando a criança começa a trocar os dentes, ela mostra uma certa capacidade de memória, um crescimento adequado dos membros e uma capacidade de realizar movimentos coordenados. Estes são alguns sinais de prontidão. Mas o que a prontidão expressa? Ela é expressão de quê? Ela é expressão de um segundo nascimento da criança, do nascimento do corpo que a gente chama de corpo etérico. É o corpo que confere vida às plantas, animais e seres humanos, que é responsável pelo funcionamento orgânico. E esse corpo precisa ter nascido para começar a se realizar a alfabetização, né? Então, esse corpo, antes de ter nascido, isso quer dizer que parte desse corpo etérico se torna disponível para a criança desenvolver a aprendizagem escolar. Antes dele ter nascido, ele estava totalmente dedicado à tarefa de modelar o corpo físico que essa criança herdou de pai e mãe. Então, aquele corpo que a criança recebeu com a primeira respiração, que entrou, o espírito anímico se uniu ao corpo orgânico, se uniu ao corpo, ela recebeu um presente, uma nova casa, esse corpo. Esse corpo ainda não é dela totalmente. Esse espírito anímico precisa transformar essa moradia, se apropriar de fato desse corpo. Então, é como se a gente recebesse uma herança, uma casa como herança, e a gente entra, a gente quer que ela seja nossa, e nós vamos reformar essa casa. Então, a vitalidade da criança no 1º de setembro está totalmente voltada à reforma desse corpo. E quando começam a aparecer os sinais de prontidão, a troca dos dentes, capacidade de memória, crescimento adequado dos membros,
E a capacidade de realizar movimentos coordenados é sinal de que essa reforma está concluída. Então, esse corpo etérico se torna disponível e ele representa um espaço interior da criança. Ou seja, a casa reformada, eu posso me ocupar com a decoração interna, eu posso pensar como que eu vou planejar os ambientes internos dessa casa que eu recebi. Esse corpo etérico nasceu. E aí sim, a gente pode começar a desenvolver os conteúdos relativos ao segundo setênio da criança, ao ensino fundamental. Então, na pedagogia Waldorf, na educação infantil, no jardim de infância, não se ensina nada, absolutamente nada, relativo às letras. Mas isso não quer dizer que não quer dizer que não está acontecendo algo muito importante para o processo de alfabetização durante a educação infantil. Né? É possível a gente comparar, então, se a gente está falando de nascimento do corpo etérico, a gente pode fazer a seguinte comparação. Nós não pensamos que é possível ensinar uma criança que ainda está no ventre de sua mãe a andar, certo? Nós não consideramos essa possibilidade. Então, não deveríamos considerar a possibilidade de alfabetizar antes do nascimento do corpo etérico, porque esse corpo ainda está sendo gestado. E o que acontece na educação infantil o que acontece nessa gestação? Na gestação desse corpo etérico que vai servir de base para toda a aprendizagem escolar posterior. Então, de uma maneira invisível, ela está modelando as células, formando os órgãos. Mas de uma maneira visível, exterior para fora, a criança expressa esse processo de apropriação do próprio corpo através dos movimentos que ela realiza o tempo inteiro, brincando, né? Ao brincar, se movimentar no mundo, a criança está usando 4 sentidos básicos, órgãos dos sentidos mesmo, sentidos de percepção que dão notícias do mundo corporal da criança. Então, ela vai usar durante o primeiro setênio o sentido vital, o sentido do movimento próprio, o sentido do tato e o sentido do equilíbrio. E toda essa leitura que ela vai fazer a respeito do seu próprio corpo é a base sobre a qual se constrói depois a alfabetização. Então, eu preciso primeiro ler o mundo. E o que é um mundo para a criança pequena? É primeiramente o seu próprio corpo. Eu primeiro preciso dominar, me apropriar e ler esse mundo para depois desenvolver a prontidão necessária para ler as palavras. E também me apropriar de todos os outros conhecimentos escolares que serão trabalhados no segundo setênio. Então, para trabalhar esses 4 sentidos básicos no jardim de infância, a criança precisa muito girar, pular, cair, correr, balançar, sentir fome e ser saciada, sentir cansaço e descansar, viver esses ritmos, para que ela conheça essa casa onde ela mora, esse corpo, e também o mundo onde ela vive, o espaço. Nessa leitura do próprio corpo e leitura do mundo, a criança vai cada vez mais dominando o seu corpo até chegar à coordenação motora fina, necessária à alfabetização, até chegar ao reconhecimento das direções do espaço, frente, trás, em cima, embaixo, esquerda, direita. E também toda essa movimentação que a criança realiza no jardim de infância é base para a formação de uma boa dicção, de uma boa articulação da fala, que é primordial para qualquer processo de alfabetização depois, porque as letras escritas são representações dos fonemas, né? Dos fonemas da fala. Então, nós podemos perceber assim que, apesar de não ser ensinada nenhuma letra no jardim de infância Waldorf, toda a base para o processo de alfabetização acontece lá. E se a criança vivencia esse processo de forma
intensa, de forma com qualidade, é muito possível. A Pilar Tetilha Manzano fala muito isso. É possível, e eu vi isso na minha casa, que a criança se alfabetize sozinha, uma vez que essa prontidão aparece. Certo, então nós podemos dizer que a alfabetização na pedagogia Waldorf começa quando aparecem os sinais de prontidão da criança, mas toda a base dessa prontidão acontece no jardim de infância através de uma ampla movimentação da criança, de muito espaço para o brincar livre, para movimentação corporal, para exercitar o sentido do equilíbrio, do tato, o sentido vital e o sentido do movimento próprio. Essas são bases para a alfabetização. E aí eu queria falar um pouco sobre essa segunda pergunta que a gente lançou no cartaz. O que poderíamos destacar como diferencial da alfabetização na pedagogia Waldorf? E eu fiquei refletindo bastante sobre isso, e eu queria dizer para vocês que o principal diferencial da alfabetização na pedagogia Waldorf, e não só na alfabetização, mas em todo o conteúdo que é trabalhado na pedagogia Waldorf, é o fato de que tudo nessa pedagogia é relacionado ao ser humano, né? Então, o que interessa, em primeiro plano, na alfabetização, na pedagogia Waldorf, não é a apropriação direta, imediata da língua escrita, quer dizer, da compreensão da lógica relativa à correspondência fonema-grafema, quer dizer, som da fala, desenho das letras. Esse não é o primordial. O primordial é a criança sentir a que serve a escrita e qual é a sua origem. E a resposta às duas perguntas, para que serve a escrita e qual é a sua origem, a resposta dessas duas questões tem o ser humano no centro. Então, a escrita serve para conectar seres humanos, como uma ferramenta para que seres humanos possam comunicar seus pensamentos, sentimentos, vivências, histórias. Ela é uma ferramenta para isso. Mas o centro de tudo está no ser humano, que quer comunicar o que acontece no interior da sua alma. Então, se vamos colocar o ser humano no centro, a primeira coisa que a gente precisa fazer para alfabetizar é despertar na criança interesse pelo ser humano criativo, vivo, interessado no mundo, artístico. Esse ser humano precisa ser o centro do processo. Então, na alfabetização na pedagogia Waldorf, tem uma importância muito grande a oralidade, o diálogo que se estabelece entre professor e crianças, das crianças entre si, e principalmente uma oralidade permeada de arte, né? O professor precisa ser um ser humano criativo, artístico, que estabelece uma relação viva com a própria língua materna. Então, ele vai apresentar poemas, canções, trava-línguas, vai criar histórias que apresentem mais um determinado fonema, o F, né? Para poder apresentar essa letra para a criança, o centro estará nesse ser humano criativo, apresentando a língua materna com entusiasmo, calor e sentimentos para a criança. Então, essa língua viva, falada na oralidade, é o principal. Depois desse processo, ela vai sendo apresentada as letras, né? A língua escrita. Mas, de certa forma, quando a gente escreve algo no papel, essa língua viva, falada, ela é estagnada, ela adormece, quase que morre no papel. E ela só se torna viva de novo quando um outro ser humano lê. Então, nós precisamos fazer com que essa língua escrita esteja em permanente conexão com o ser humano, mesmo quando ela vai para o papel e se torna estática.
Então, eu vou tentar descrever esse passo a passo. Quando a gente colocou lá, eu vou começar e vou passar a palavra para minha colega Carolina. Então, quando a gente colocou lá do todo as partes, o processo de alfabetização na pedagogia Waldorf, a gente está falando que, entre outras coisas, a gente teve que escolher um pouco para falar, não dá para falar de tudo, mas a gente está falando que a gente parte desse todo, que é o ser humano em relação com o mundo, que percebe o mundo e suas formas, que desenvolve linguagem a partir dessa relação com o mundo, linguagem permeada de sensibilidade e arte, poemas, versos, do ser humano que desenha essas formas que ele vê no mundo e que dessas formas que ele desenhou artisticamente, ele vai abstrair algumas linhas que lá remotamente se transformaram em símbolos que hoje a gente chama de letras. Então, a gente, quando apresenta as letras dessa forma, não, nós não iremos explicar isso da forma como eu estou fazendo para vocês, para as crianças, de forma alguma. Mas nós vamos conduzir a criança a perceber essa relação. Que toda a origem das letras tem relação no ser humano em relação com o mundo. O ser humano se relacionando com o mundo de forma sensível e artística. Então, Então, começa lá, um ser humano percebe o mundo. Vejam como isso é amplo, né? O todo. Fala sobre ele, desenvolve linguagem. E isso a gente faz na aula. Então, nós falamos muito, conversamos, usamos trava-línguas, canções e histórias com fonemas específicos que queremos trabalhar de forma criativa e viva. Depois desenhamos uma forma. E dessa forma, nós abstraímos traços que serão as letras. E aí a criança é apresentada as letras. O que eu preparei foi até aqui, e a professora Carolina, nós combinamos que ela iria trazer alguns exemplos para vocês agora. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Estamos sim, Então, Carol. obrigada. Antes de exemplificar, eu quero continuar da imagem que a Marina trouxe, né? E eu gostei de quando você usou, Marina, agora é hora de decorar, né? Essa casa. A reforma foi feita e agora é hora de decorar, porque é exatamente esse meio, né? Esse meio da casa que vai acontecer agora, né? O trabalho vai acontecer agora no meio, né? Esse ser humano que é criança e que acabou de reformar essa casa, agora ele anseia por construir o telhado, né? Ele quer chegar da ação à compreensão agora. O processo na educação agora, ele é permeado, todo o processo dentro da pedagogia Waldorf é permeado da ação para a compreensão, que é um processo orgânico, né? A criança, ela anseia pela compreensão. E para que isso não polarize, vê se melhorou, Gabriel. Não sei se está cortando, ela falou que está cortando. Para que não aconteça uma polarização, porque antes a criança estava ali no âmbito, né, do movimento, do querer, e para que ela não vá direto para a compreensão do conteúdo, através de, né, só dos símbolos, como, né, de uma escrita, uma leitura, sem algo que ligue isso. A pedagogia Waldorf faz uso da arte em todos os aspectos, né, possíveis, para que esse meio, para que essa decoração chegue, né, numa compreensão. Então, um dos pontos que nos leva, né,
da ação para compreensão, a Marina já citou para vocês, que é esse movimento que acontece através da língua, né, da linguagem, e como o professor usa a linguagem em sala, através, né, de forma artística, como poemas, né, a Marina já citou poemas, trava-línguas, para que a criança acesse a compreensão fonética e anímica de tudo que ela está vivenciando como linguagem e vá chegando próximo à abstração. A linguagem é um dos pontos, né? Por exemplo, na sala de aula, os professores, nós professores, principalmente nos anos iniciais, damos continuidade a todo aquele movimento que acontecia, né, no jardim de infância. Ele não pode se encerrar, porque é um ciclo, né, e seria inorgânico que isso fosse encerrado quando eles entrassem no primeiro ano, né. Então, essa movimentação ainda é necessária para que algo seja vivo e para as crianças agora que foram liberadas dessa formação do corpo lá, né, daquela reforma, eles possam adquirir capacidades de compreensão. Então, por exemplo, todas as manhãs, para iniciar a aula, antes, né, de que as crianças possam pegar um caderno, ou fazer uma leitura, ou uma escrita, uma cópia, ainda acontece a roda rítmica, assim como acontecia no jardim de infância, né? Assim, com um pouco de mais elaboração e com o conteúdo já direcionado para esse processo de alfabetização, né? Então, tem muito movimento, tem muita canção através da música e do movimento, né? Essa inteligência sinestésica, que a gente pode dizer, né? Que o corpo vai se apropriando através do movimento, ela acontece e vai ligando aquele polo da compreensão com a ação. Um outro exemplo que eu posso citar para vocês é a utilização do desenho de formas como introdução dos grafemas, né? Antes de estabelecer, né, uma letra como um A, por exemplo, né, antes de chegar na forma A, eles passam todo o processo da linguagem, né, de escutar o A em diversas poesias, o seu som, como que é um gesto como que a alma, né, o que significa esse A? Eles vão se apropriando do seu significado antes de chegar na forma, porque o que a Marina falou ali, a escrita foi uma forma de eternizar essa linguagem, né? De que todos possam ter acesso a uma ideia, por exemplo. Mas a forma, ela é morta, como a Marina disse, ela pode ser morta, porque toda linha, ela é abstrata, né? Ela entrou na abstração e ela vive somente dentro de nós. E a linha, só que toda linha, ela provém de um movimento, né? Então, para que a criança compreenda o que significa aquela linha traçada, ela precisa vivenciar no corpo, através do movimento físico e o movimento oral, né?
para que isso se torne compreensão. Tem uma outra coisa que eu gostaria de colocar para vocês, que né, essa expressão do A, a gente pode pensar também numa outra letra do alfabeto, que é o B, né? O que é o B antes dele ter aquela forma? Ele tem um gesto de calor, né? De abarcar, de abraçar. E tudo isso as crianças experimentam antes de chegar no processo da escrita. Tudo que a Marina falou, né? Aquelas vivências que eles tiveram no jardim e que a gente ainda pode fazer nesses anos iniciais, eles colaboram para que a escrita e a leitura tenham um resultado eficaz e vivo, né? Quando nós apresentamos para as crianças a relação delas com a relação de uma forma, por exemplo, com o mundo, de uma linha reta com um tronco de uma árvore, por exemplo, e vamos acordando elas para essa relação, ou de uma linha, ou de uma curva com uma laranja, né? E que ela vá percebendo essa relação de uma forma, agora já se separando daquele mundo que antes era um, isso vai tornando próprio, ela vai se apropriando do que era uno dela, antes era uno, unificado, e agora a gente está mostrando para elas que isso tá fora e tá dentro, e ela pode fazer imagens internas para conseguir realizar a escrita depois. Da mesma forma que quando nós realizamos algo diante da criança, isso vai facilitar o processo dela da escrita. Também, tudo que é realizado no mundo, tudo que é realizado nessa primeira infância, ou com veracidade também nesses anos iniciais, a criança toma como força para a prática da escrita. E anterior, né, eu falei também, mas tudo que a gente apresenta para as crianças como olha o mundo, né? Olha aqui essa reta, olha essa curva, ela está em você, né? Ela está nos dedos, ela está no nariz. Isso torna a capacidade de leitura do mundo, né? Leitura do mundo e leitura depois dessa grafia que é uma convenção, mas que se a criança tomou para si com propriedade a possibilidade dessas linhas, né, que surgiram de movimentos, estarem com vida diante delas, elas vão conseguir ler e escrever com facilidade. E isso que a Marina falou da gente partir do todo para as partes, né? Então, desse todo, né, que antes era unificado, e agora a gente vai acordando as crianças aos poucos para as formas básicas e iniciais, e ela tornando isso vivo. Com isso, ela começa a construir essa decoração, né? E ela começa a conseguir criar almofadas para aquela casa, né? Quadros, porque ela sabe aonde vive e o quão vivos são aquelas formas que poderiam estar mortas, né? Eu
Eu não sei se fui clara nas relações, mas vocês podem fazer perguntas. Acho que a gente tem bastante tempo para fazer essas trocas. E o que eu queria completar da Marina e que fosse claro para a gente, assim, hoje a gente desmistificar um pouco isso de que o Jardim Waldorf não realiza a alfabetização, na verdade, todo esse processo, né, a gente realmente inicia um processo mais concreto no ensino fundamental, mas toda essa base que eles constroem, esse movimento que agora dá capacidade para a criança ter autonomia de construir as próprias imagens para chegar na compreensão, ele acontece na nossa pedagogia e é parte essencial e base para o nosso trabalho, que precisa transcorrer depois nesse movimento orgânico que eu falei para vocês, né, de continuidade desse movimento, dessa linguagem que estava sendo cultivada desde o início, lá naquela reforma. E eu preparei até aqui, eu vi que foi entrando algumas perguntas, acho que, eu não sei se alguém ficou com... Carol e Marina, a gente tem duas perguntas que eu vi assim, tá? No decorrer. A primeira pergunta é da Natália. Não sei se a Natália gostaria de fazer pessoalmente, Natália. Pode ser? Olá! Olá, sou eu. Olá! Oi, muito obrigada por essa oportunidade. Eu sou mãe na Escola Waldorf aqui em Ribeirão Preto. E o meu filho, ele está com 6 anos e meio. E ele tem todos esses sinais da prontidão sobre os quais vocês falaram. Inclusive, eu estou sempre em contato com a professora e isso é muito claro para a gente. E ele está já há um tempo, assim, muito interessado nas letras, né? Assim, já desde o final do ano passado. E eu sempre segurando, assim, amorosamente, claro, né? Não quero também que ele perca o interesse nisso, mas segurando. E agora a gente está nessa situação de pandemia, que Ribeirão Preto está numa situação terrível. Eu não sei qual é a perspectiva de volta. E ele já está escrevendo o nome dele, ele já está escrevendo o nome da irmã dele. E ele aprendeu sozinho, que já reconhece as letras do nome dele, assim. Ele percebe o som de V, que ele se chama Vinícius. De N, que é o meu nome. Enfim, eu queria saber, assim, até onde que eu posso deixar isso, né, nessa situação que a gente está, que eu não tenho a professora presente. Se vocês saberiam me orientar. Natália, eu passei por uma situação super semelhante agora. E eu entendo assim, se a criança perguntou, se ela chegou até a pergunta, porque tem um longo processo até chegar à pergunta. Se ela chegou até a pergunta, a gente pode responder. Então, se ela encontrou algo escrito na sua casa e ela te pergunta, isso aqui, o que está escrito? Você lê para ela. Ah, e essa aqui, se ela apontar uma letra em específico, que som que tem? Ah, é ou d. Ah, você conta para ela. Ela perguntou, ela entendeu que elas têm sons diferentes entre si. Para chegar ali, ela já entendeu muita coisa. Eu fiz assim com meu filho. E no caso, a gente não diz o nome da letra, porque o nome da letra confunde bastante, né? Se eu vou falar que é um N, tem muito mais som do que o fonema Então, a gente apresenta o fonema somente. Se ela perguntar, esse é o fonema esse é o e esse é o d. Quase não tem som, né? Você vai apresentando os fonemas. O nome das letras na pedagogia Waldorf aparece só no final do primeiro ano, que é apresentado às crianças. E isso está acontecendo com o meu filho agora, né? Porque a gente teve um longo período de quarentena, então ele aprendeu a ler.
assim, por esforço próprio mesmo, e eu respondia dessa forma, como eu te contei. E agora a gente assumiu um ensino à distância, não online, a professora não faz aulas online, mas ela manda material escrito para que os pais trabalhem em casa e não perdeu o brilho para ele, não perdeu o glamour, né? Então a professora, ela apresenta com uma solenidade que alimenta a alma da criança, né? Apresenta através de uma história, com poemas, com brincadeiras rítmicas envolvendo as palavras, e tudo isso ainda é encantador para a criança, muito encantador, com os desenhos, né? Com essa forma artística, não perde o brilho. Pelo contrário, ela fica contente de ter uma apresentação tão especial que é feita pela sua professora, né? De um processo que antes ele foi catando sozinho ali, porque ele precisa, um anseio da criança, eu respeito, eu acho que a gente tem que respeitar. Em outro momento vai ser apresentado de outra maneira. E tá tudo certo, a meu ver. Uhum. Muito obrigada. Era esse o meu maior medo, assim, sabe? Esse é o meu maior receio, desse encanto todo, porque eu acompanho bem a escola. Na verdade, eu sou professora de alemão na escola, eu sou professora voluntária lá. E eu acompanho tudo, e eu sei como funciona, e eu sei que é muito lindo, e assim, eu não queria que ele perdesse isso, né? Então, esse era o meu maior receio. Muito obrigada, viu? De nada. Grata, Natália. Agora tem da Elaine Fernandes. Você gostaria, Elaine, também de fazer você pessoalmente? Boa noite. Então, como eu escrevi aí na pergunta, e vocês podem notar agora meu sotaque, eu falo espanhol, não? Mas também eu falo português, só que tenho bastante sotaque. E estou fazendo agora alfabetização com as crianças, bom, com meu filho, assim, com a ajuda da professora e tal, mas meu medo, assim, com respeito, agora estamos só nas vogais, então está tudo bem, mas vai chegar aqueles sons que em espanhol a gente não tem, e me preocupa um pouco que eu não faço uma boa pronúncia, e aí não sei se isso vai interferir em alguma coisa com assim, no aprendizagem ou na fala, bom, enfim. Elaine, tem uma situação que está acontecendo, né, em todas as escolas, né, a gente está enviando material e apoiando as famílias nesse processo, inclusive alguns professores escolheram iniciar a alfabetização mesmo que à distância, mas muita coisa a gente vai ter que retomar no retorno, né? Então, o que eu penso é que o melhor que você conseguir fazer vai ser suficiente para ele agora. E vai ser possível que isso seja recuperado depois, entende? A gente vai ter que retomar tudo isso de forma presencial, né? Mesmo que não for através desse mesmo conteúdo, mas de forma ampliada depois, né? Mas vai ter que ter uma complementação do que a gente está oferecendo agora nesse momento, né? Então, o que você está fazendo agora é o que é possível, né? E eu acho que está tudo certo, né? Não tem complicação porque eles também entendem a relação do teu esforço. E é isso que conta nesses anos iniciais. Né? A criança reconhece o esforço que o educador, não vou dizer o professor agora, porque somos pais todos e estamos nesse mesmo esforço, né? A maioria de nós, todos não, mas a maioria de nós. E
E eles reconhecem que o esforço que os educadores fazem para que eles possam chegar no que é preciso, independente se é o professor ou se é a família. Entende? E é essa relação que dá o tônus para o que eles estão recebendo. Eu compreendo assim, eu não sei se a Marina tem algo a complementar. Eu acho que é isso mesmo, Carol. Então, volta àquela questão do início, né? Tudo está relacionado ao ser humano, então, o ser humano vive, então, é toda a sua dedicação, todo o seu amor em auxiliar nesse momento. E se tiver alguém próximo que em algum momento possa falar alguma palavra que, porventura, algum fonema não, né, você não consiga pronunciar, você pode pedir esse auxílio, mas realmente o que conta é esse ser humano dedicado, criativo, buscando soluções e em relação com a criança, né, disponível ali nesse esforço que é fundamental para a aprendizagem, né? Isso mesmo, a meu ver. Elaine, tudo bem então, Elaine? Foi respondida? Nós vamos continuar, tá? Agora, então, a Joana Martins. Oi? Boa noite. Oi, boa noite. Eu estou ligando sou professora em uma escola Waldorf em Londres. Portanto, eu ensino em inglês. É uma língua diferente, mas eu gostaria de saber em português, no Brasil, quando é que poderíamos considerar a criança estar já alfabetizada? Seria no final, eu posso dizer que em Londres, em princípio, deveria estar alfabetizada no final do terceiro ano, porque o inglês é uma língua mais complicada. No Brasil, quando é que poderíamos considerar? Também no terceiro ano, Joana. Ok. Na verdade, a gente tem esse processo que pode se concretizar até o terceiro ano, mas muitas vezes algumas crianças já estão bem alfabetizadas e com leitura fluida já no primeiro ano, né? Uhum. Mas tanto na escola Waldorf quanto, né, no sistema de educação do Brasil, agora, né, antes nas escolas Waldorf já sempre teve esse processo, né? Mas a nível Brasil, seja Waldorf ou não, a gente está com esse tempo de primeiro ou terceiro ano para que a alfabetização se concretize, de fato. Ok. Né, assim, para que isso esteja bem finalizado para os E próximos passos, né? toda a criança que está já no primeiro ano já tem 6 anos, os 6 anos já têm que estar cumpridos no primeiro ano, Sim, com 6. Ok, sim. está bem. Obrigada. A idade corte é concluir 6 anos até 31 de março, né? Mas as escolas Waldorf fazem esse olhar a respeito da prontidão da criança e esse diálogo com a família, caso a criança não apresente esses sinais de prontidão, os professores buscam dialogar com a família, né, caso seja necessário permanecer mais um tempo no jardim de infância, se ela for optar pela escola Waldorf, né? Mas a idade corte no Brasil é 6 anos até 31 de março. Ok, obrigada. Grata, Joana. Então, agora, continuando, o Daniel Ditt. Daniel, então eu posso fazer também a pergunta, né? Onde vocês, professoras, buscam referências de músicas, poemas e brincadeiras?
As formações em pedagogia Waldorf oferecem bastante material. Nós somos grandes colecionadoras, né? Vivemos trocando figurinhas também com colegas do Brasil inteiro, né? Tem grupos de WhatsApp com muitos integrantes, nós trocamos muitas figurinhas. E se você quiser, pode deixar o contato que a gente também pode dividir com você. Carol quer falar um pouco mais, algumas referências? Agora eu não listei para. Muitas vezes, não, muitas vezes nós precisamos criar também algo novo, né? Diante do que a turma está apresentando, ou, né, diante da necessidade, né? Às vezes a gente não encontra nada pronto e tem que criar algo diante do tema que nós precisamos abordar, né? Mas é isso que a Marina falou, a gente tem bastante referência, né, de outros colegas e da formação, mas tem muita coisa, né? O Brasil tem muita coisa para oferecer para a gente aí de conteúdo, e dá para explorar bastante poesia, as poesias, as nossas poesias, né? E poesias, referências de literatura brasileira para a infância também é possível, né? Que a gente possa usar, assim como as músicas e cantigas. Gratidão, então. A Denise de Lucena teria uma pergunta também. Quer fazer, Denise? No ar? Prontinho. Estão me ouvindo? Tá bem? Sim. Bom, eu sou professora também, ainda não das Waldorf, sou apaixonada pelas Waldorf, mas eu já estou na educação há bastante tempo, tenho pedagogia, e tenho acompanhado esse momento, né, que a gente está da pandemia, e quando a gente fala da educação, né, fora das Waldorfs, de modo geral, as pessoas, apesar de, estão entendendo que o ensino remoto é uma alternativa, né? Esse ensino remoto, de alguma forma, ele vem cobrir, ele vem suprir aí o vínculo, né, entre professor e turma, entre escola, vem trazer um pouco de rotina, né, para as crianças, mas a gente percebe que não fica só nisso, né? E muitas vezes o próprio fato de considerar a carga horária como dada, a gente não sabe como é que isso vai se refletir lá para frente nas escolas, né? Uma vez que o MEC deu essa autorização, vamos dizer assim, né? E aí, engraçado que foi quando exatamente você começou a falar da questão de que as professoras estavam mandando trabalho, né? E eu disse, como é que esse ensino remoto, que a gente sabe que, querendo ou não, podemos dizer que, por exemplo, esse momento nós estamos sendo beneficiados por ele, né? A gente está tendo uma oportunidade única de acompanhar, eu tenho acompanhado algumas das atividades do Instituto, muito feliz com isso, e isso se dá por conta do ensino remoto, né? Em que momento a gente conseguiria olhar para esse ensino remoto dentro da perspectiva Waldorf, né? Ou a gente não deveria aproveitar isso como ensino? Como é que a gente trabalharia isso? Em que ano? A partir de que ano? Né? É isso que eu queria um pouquinho aí mais esclarecer. Então, Denise, a gente está fazendo uma diferenciação, né, dos termos. Então, a gente está fazendo na nossa escola um ensino à distância. Quer dizer, nós não encontramos os alunos em frente à tela para dar a aula como se estivéssemos em sala, né? Nós estamos produzindo materiais impressos para as crianças trabalharem em casa com seus pais, né? E os professores mediando esse trabalho.
a presença do ser humano, como eu falei lá no começo, é muito importante, é fundamental no processo educativo. A criança apreende muito mais o que vive na alma do professor, o esforço que ele faz para ser o que é, em todos os sentidos, do que o professor, ou o adulto que está com ela, quer que ela aprenda, ou quer que ela faça, ou quer ensinar. O contato da criança com o adulto é o fundamental na pedagogia Waldorf. Então, a criança aprende a língua conforme a língua vive no adulto que está com ela. A criança aprende o esforço do adulto que está com ela em atendê-la, né? Em oferecer alimento. Ela aprende esse ser humano vivo em movimentação, estabelecendo relação com ela. Então, eu vejo que tem algumas turmas de anos posteriores que até fazem alguns encontros online também na pedagogia Waldorf. Isso como manifestação desse esforço em ser flexível nesse momento delicado, mas são com uma carga horária bastante reduzida, como uma necessidade de comunicação. Mas ainda o foco precisa estar nesse ser humano, no que ele cultiva de si mesmo durante essa relação para alimentar a criança. Então, o foco na pedagogia Waldorf é alimentar e formar os pais para que eles estejam com essas crianças com qualidade nesse momento de quarentena. É isso que eu teria para falar. Não sei se a Carolina gostaria de falar mais alguma coisa, se respondeu. É isso, Denise. Não sei se foi suficiente, mas o que a Marina relatou é um cenário para agora, né? E cada escola e cada professor está olhando para a tua turma e vendo aonde cabe, onde não cabe, né? O que cabe para agora. Aí a gente tendo todo esse cuidado, né, da relação, né, dessas crianças e jovens com as mídias, né, para que isso não possa virar um hábito ou algo que não venha trazer saúde. Carol e Marina, talvez complementar assim, mas como é que se dá esse contato? Vocês estão ligando para a família, falando com as crianças, só para complementar a resposta, por gentileza. Sim. Então, você quer falar, Marina? Então, nós lá na escola decidimos nós já vínhamos num processo de acolhimento, né, antes das férias, antes de julho. Então, o nosso contato era semanal, via ligações para os alunos, né, e reuniões semanais com as famílias, para esse apoio, né, das necessidades do que nós estávamos propondo. Né, para orientação desse processo, o que a criança está vivenciando nesse ano escolar, né, o que ela deveria estar vivenciando, ou como ser humano nessa idade que ela está, né, que idade, por exemplo, eu estou com o terceiro ano, e o que a criança de 9 anos precisa. Então, foi tema, eu trabalhei muito com os pais sobre essa criança de 9 anos, dando esse suporte para que eles possam ter compreensão do que estava surgindo diante deles. Então, o suporte, nós fizemos um suporte nesse sentido antes, e agora nós estamos enviando conteúdos para as crianças. Então, nós elaboramos uma pastinha, né, com desenhos, com textos, dependendo da turma, e com brincadeiras para que os pais possam conduzir, né, essas tarefas em casa.
E as ligações também continuam a ser feitas, né, Marina? Você também tem feito isso. Então, a gente continua o contato e reuniões com os pais de forma semanal também, para que eles possam, né, nos ajudar a conduzir esse momento. Graça, eu acho que agora, né, fechou essa pergunta, né? Agora, a Milena Madeira tem uma pergunta também, tá? Oi, obrigada pelo espaço, obrigada pelas palavras até agora, assim, é muito gratificante poder ouvir tudo que vocês têm para dizer. E o meu cenário aqui, eu sou mãe, né? Eu acabei de chegar na escola Waldorf esse ano. E o meu filho, ele já sabe ler o próprio nome, ele sabe escrever, ele lê letra bastão, letra minúscula, né? E a gente chegando agora na turma, né, a gente observa que existe, assim, muita distância, muita diferença, né, entre o momento que ele está agora e o momento da sala. E aí assim, a gente enquanto pais aqui, a gente fica super angustiado, né, assim, ai, será que ele vai se sentir desafiado? Será que ele vai perder o interesse, né? Porque ele vai ver que os amiguinhos ainda não leem e ele já lê, enfim, ele vai se ver revisitando algumas coisas, apesar de que a própria alfabetização dele, assim, ele confunde vários fonemas ainda com grafemas, né? Então ele fala T e D, é quase como se fosse a mesma coisa, é difícil ele distinguir ainda, por exemplo. Né? Então eu me pergunto, né, como que a pedagogia Waldorf pode apoiar ele, né, nesse sentido, né, da alfabetização dele, né, para que ele mantenha o brilho de, de gostar de ler e escrever, né, e ao mesmo tempo poder se apropriar de toda essa beleza artística, né, dessa visão, desse olhar que a pedagogia ela proporciona. Então, a maior parte do processo de alfabetização na pedagogia Waldorf, ele se fundamenta na oralidade, na recitação de poemas, em canções, em exercícios rítmicos, na dança. Então, é muito difícil perder o brilho. E esse processo do professor estar entusiasmado com a língua e essa vivência da língua viva, né, nas relações, na comunicação, é muito intenso. Então, ele vai acompanhar isso tudo, vai ser ainda muito desafiador para ele, porque não é só recitar um poema, um trava-língua, e depois um pouco mais rápido, depois um pouco mais rápido, e exercitar com ritmos corporais ao mesmo tempo, e depois, né, e ajudar os colegas, enfim, tem muitos desafios para além dessa compreensão fonema-grafema. Essa relação, a compreensão dessa lógica é algo muito simples, mas desenvolver o interesse no ser humano, na vida, na arte, é isso que a gente tem que tentar cultivar de forma duradoura, e esse que é o grande foco da alfabetização na pedagogia Waldorf. Então, eu acredito que ele vai ficar contente de conseguir ajudar os colegas, alguns, e pode ser que ele encontre um colega um dia que não entendeu nada, e de um dia para o outro esse colega já entendeu tudo, porque a gente vê isso acontecendo na prática de sala de aula, de repente caiu a ficha de uma criança, ela entendeu muitas coisas. Então, isso é muito surpreendente, a gente não tem como prever o que vai acontecer, né? E o desafio também de fazer belos desenhos, né? Então, cada letra, a proposição do desenho da letra é para ser sentida, né? A linha reta é apresentada para a criança com as suas qualidades interiores. A criança é levada a sentir o que significa uma reta em todo o seu corpo e na sua alma, né? Então, um verso que introduz a reta, bem reto o caminho para logo chegar. E a criança caminha em linha reta com ímpeto pela sala. Isso é uma vivência da alma inteira. Para depois essa reta ser desenhada com toda aquela qualidade interior que foi cultivada, ela ser desenhada no papel. Então, esse processo é muito vivo
e ele vai dar uma solenidade às letras, que essa criança já entendeu como funciona. Mas agora, esse funcionamento vai ganhar vida através da escola, da apresentação que é feita na pedagogia Waldorf. Né? Então, é aquilo, chegou na forma, tá, eu entendi como é que funcionam as letras, né? Mas não é só entender. Depois que eu entendi, eu preciso sempre trazê-las à vida de novo. É isso que eu quis dizer lá no começo, né? Que o ser humano é o centro. Então, eu preciso desenvolver interesse nessa criança, que ela se interesse pelos colegas. O processo de escutar a fala do colega é fundamental no primeiro ano. É muito importante ela desenvolver essa capacidade de ouvir os colegas, de fazer relatos sobre a sua vida, né? De ouvir a professora, de desenvolver interesse no que o outro tem para contar. Né? Porque só assim o meu interesse pelas letras vai ser duradouro, porque eu vou querer saber o que aquele que está por trás dessas letras tem para me contar. Porque eu desenvolvi amor pelo ser humano, entende? A relação fonema-grafema é muito simples. E muitas crianças aprendem assim, sozinhas, quando a gente diz, nossa, ela vem, pergunta uma letra, pergunta outra, pergunta outra. Meu filho foi assim, perguntou umas 3 aqui, daqui a pouco entendeu. Até as minúsculas, que eu nem pretendi, né? De repente ele foi, entendi já. E aí? Mas não perdeu brilho nenhum, porque a língua viva, o que mais importa. É o ser humano vivo, interessado no mundo, nas formas, nas árvores, nas plantas, nas pedras, no outro ser humano. É isso que importa. E algumas crianças se interessam mais rápido, são mais terrenas, outras são menos terrenas, demoram um pouco mais para se interessar pela língua escrita, que na verdade é uma ferramenta, né? Mas elas vão se interessar logo, a gente não tem que ter ansiedade quanto a isso, tem que ter essa tranquilidade de ir apresentando com calma. Então, para as professoras, né, de outras metodologias também, a gente sempre apresenta, então, primeiro uma pequena história, né? Eu estou tentando lembrar um pequeno exemplo, né? A primeira que me veio à mente, né? O tatu entrou na. Tatu tá na toca, tuetê tá aí, tem tanto tatu, não tem tatuí. Tatu tá na toca, tuetê tá aí, tem tanto tatu, não tem tatuí. A gente pergunta para a criança, e cria um contexto, e cria uma história relacionada a isso, e aí desenha um tatu. Eu desenhei um tatu. Se você desenhar um tatu com aquelas linhas, você percebe que tem as linhas curvas no casco, e se você fechar em cima, forma um T. Então, a gente desenha esse tatu, depois de vivenciar essa história com esse trava-língua, né? E aí desenha esse tatu. Depois a gente vai, no dia seguinte, vai apagando esse desenho do tatu e vai deixando somente os traços que seriam relativos à letra, de onde vem a letra. Deixamos somente esses traços, vamos conduzindo a criança a perceber essa relação entre o desenho e a forma da letra. E aí escrevemos a palavra inteira, tatu. No segundo dia, passamos 3 dias em cada letra, né? E aí, no terceiro dia, eu brincava com os meus alunos que vinha uma lagarta faminta por sons. Ela comia sons das palavras. E aí eu pedia para eles falarem, falem comigo, tatu, tatu. Ai, ela está com muita fome, falem de novo, falem de novo. E eles vão falando e a lagarta, não, comeu. Comeu. Sobrou só tat. Tat. Aí eu peço para eles repetirem muitas vezes. Ela ainda está com fome. Continuem falando. Tat, tat, comeu. Sobrou só tá. Ela ainda está com fome, gente. Por favor, vamos alimentá-la, nossa querida lagarta. E eles vão repetindo. Tá, tá, tá. Comeu. Mais uma. Sobrou só. Vocês estão ouvindo daí? Porque como é o computador, vocês ouvem o t. E aí eles falam t. E aí falam isso tudo só oralmente. E aí a gente abre a lousa. Na pedagogia Waldorf, a lousa é fechada, ela tem, né, ela fecha e abre, a gente abre a lousa e está lá escrito tatu. E agora a lagarta, que era invisível e era só sonora, se transformou num apagador.
Então, a gente lê a palavra que está na lousa, tatu, aí ela vai comer, aí o apagador come a última letra. Ficou o tat. Aí, vamos ler de novo. Tat, comeu mais uma. O que sobrou? Tá, eu leio para eles, é, né? Eles não precisam ler imediatamente, se a gente for pensar lá nas primeiras palavras, mas com isso eles vão aprendendo muito rápido. Tá, comeu mais uma, sobrou qual? E assim eu apresentei uma letra. Esse é o processo, né, de apresentação de uma letra. E aí eles desenham somente essa letra, tendo vivenciado antes, com versos, esse desenho de formas, que é percorrer as formas na sala, caminhando, desenhando no ar, sentindo essa qualidade da reta e da curva, com a ponta do nariz, com o cotovelo, com o dedão do pé, na areia, no tronco, nas costas do amigo, na parede. Vamos desenhar as formas de todas essas maneiras. E antes de escrever no caderno as letras, desenha com o dedinho, né? Então, todo esse movimento que não se tornou registro é feito antes, para depois chegar no papel, né? Tem algumas famílias que têm ansiedade de, meu Deus, mas só uma letra no caderno? O que aconteceu? O que vocês fizeram? A gente fez tudo isso e muito mais, porque aqui não dá para mostrar tudo, mas e isso tudo é a língua viva, é o ser humano vivo. Chegar no registro é moleza, gente. Difícil a gente cultivar amor pelo ser humano, e é isso que a gente quer, né? E a gente faz assim. E dá certo tanto o compreender a língua escrita, quanto desenvolver interesse pela cultura, pelo ser humano. Eu queria falar. Oi? Não, pode falar, Carol, por gentileza. Não, só que a Marina já disse tudo, mas o meu filho está encerrando um ciclo, né, agora no 12, e quando ele entrou no primeiro ano, ele e um outro amigo dele já eram alfabetizados. E eu não esqueço uma fala do amiguinho dele, e isso fica... E tem muito relação com o que a Marina trouxe. Ele disse assim, eu já conhecia aquelas letras, mas agora eu fui apresentado para elas. Eu conheço elas de verdade agora. Então, assim, né, essa relação com isso que é vivo, mesmo que ele já conhecesse aqueles, né, aquela escrita, agora ele de fato conheceu o que estava por trás daquilo, né? Então, isso é o que a gente tenta fazer. Grata. Então, agora, só a Amanda pediu, eu acho que seria bom talvez colocarem o contato de vocês, porque ela está interessada em formar um grupo de estudo, né, no WhatsApp. Eu não sei se aí talvez ela entraria em contato com vocês para ver se existe essa possibilidade. Pode ser? E, dando continuidade, a Maria Helena Garcia tem uma questão tem duas questões. Primeiro é do Emílio Ferreiro e depois é sobre o tamanho do livro, prontidão, tá? Ela está aí. E aí a Carolina Alvarenga também queria fazer uma pergunta relacionada. Por gentileza, Maria Helena. Tá, muito obrigada. Primeiro eu queria dizer que tanto quanto a Milena, eu estou aqui em processo de encantamento com as coisas que eu estou ouvindo. Depois, eu queria perguntar para a Marina e também só tem o sobrenome dela aqui, eu não sei o nome, André Spinardi. Não, está no nome do meu marido, mas é Carolina. Carolina. Eu queria entender uma coisa, porque eu fui professora
não da escola Waldorf. Como é que a questão dos níveis de escrita e do letramento zero, que não existe nas situações urbanas, como diz a Emília, como é que isso é visto pela Waldorf? Ou isso não é considerado? Os tais níveis de escrita descritos pela Emília. E depois, uma das coisas que a Marina falou, aliás, duas, ela falou dos membros que precisam ter um determinado comprimento, que são provas de prontidão, e eu não consegui entender o que seria isso. E outra coisa, são 6 anos completos em março no primeiro ano, ou são 7 anos completos em março no primeiro ano? É isso. A primeira pergunta, então, sobre as etapas, né, descritas por Emília Ferreira. Eu não lembro mais o termo específico que a Emília Ferreira usa, porque eu estudei lá no começo da faculdade e não reli mais, mas todo o conhecimento que ela apresentou é muito precioso, né, muito válido. Na pedagogia Waldorf, esse conhecimento não é abordado no curso de pedagogia Waldorf, mas tem algumas professoras que têm conhecimento. Ele descreve o processo de lógica que a criança realiza para compreender a língua escrita, né? E muitas pesquisas acontecem na educação infantil, nos livros que eu li na época da graduação. Esse conhecimento ajuda muito a gente a interpretar o momento em que está a criança, mas não é algo disseminado, digamos assim, no meio Waldorf, né? Acho que valeria a pena. Eu sempre recomendaria a leitura de Emília Ferreira para os professores compreenderem. Mas essa forma de trabalhar que a pedagogia Waldorf realiza, eu acho que quase que a gente não precisa tanto passar por esse conhecimento, porque, mas, apesar de eu recomendar, porque a gente não tem pressa, né, de alfabetizar a criança, a gente não fica com aquela ansiedade, tem que apresentar os resultados até tal tempo, não tem provas, não tem pressão. Então, a gente vai apresentando dessa maneira artística e a criança vai se apropriando cada uma no seu tempo, né? Então, a língua escrita na pedagogia Waldorf é entendido como algo bastante terreno. Então, algumas crianças levam mais tempo para se conectar a esse interesse, a ter interesse pela língua escrita. E a gente dá esse tempo, né? Pelo menos é isso que é ensinado nos cursos de pedagogia Waldorf, de ter essa tranquilidade, dar esse tempo para a criança. Né? A segunda pergunta, pode me ajudar a lembrar, por favor? Tinha a ver com o tamanho dos membros que você falou para certo. Não tem um tamanho específico, mas no processo de desenvolvimento da criança, a gente percebe um alongamento dos membros, né? Em relação a ela mesma. Não é um padrão numérico que se impõe a todas as crianças, como a criança tem que alcançar esse tamanho de membros. Mas a gente percebe no corpo da criança que ela alongou, seu corpo se modificou um pouco, né? Então, muitas escolas têm um médico escolar que acompanha a criança quando já começa 6 anos, né? No jardim de infância, começa a acompanhar o desenvolvimento dessa criança e os sinais que ela mostra para perceber essa prontidão, né? E ela não precisa entrar com toda a prontidão completa no primeiro ano, mas alguns sinais, né? Esses sinais precisam começar a se mostrar e eles se consolidam, digamos assim, no decorrer do ano. Esse alongamento que eu falei, eu vi no meu filho há um mês atrás, assim, eu vi que ele deu, né? Mas ele já tinha se alfabetizado, sozinho em casa aqui, né? E eu vi como, quando esse processo realmente se completou, mudou muitos aspectos de forma sutil, né? Essa prontidão se revelou. Então, é necessário desenvolver um processo de observação muito atenta da criança, né? A essas nuances, essas pequenas mudanças.
Tá ótimo. E sobre os 6 anos ou 7 anos em março do primeiro ano? Então, tem um corte legal, né? O corte legal a criança precisa completar 6 anos até 31 de março. Esse é o corte legal. Mas na escola Waldorf, se, por exemplo, uma criança vai completar 6 anos até 31 de março, mas tem poucos sinais de prontidão, se tem um jardim, é um jardim Waldorf, e tem uma escola Waldorf que aceita receber essa criança mais tarde, no próximo ano, essa família é orientada na escola Waldorf a permanecer mais um ano no Jardim Waldorf. Essa é uma escolha da família, pois ela tem o direito de ingressar no primeiro ano. Mas os professores, se não percebem sinais de prontidão, percebem que seria benéfico para essa criança permanecer mais um ano no jardim, esses professores recomendam isso para a família. Tá ótimo. Mas é uma recomendação, né? Tá ótimo. Obrigada. De nada. Vocês estão me ouvindo? Sim. Certo. Então, assim, eu vou falar da Carolina Faria. A pergunta dela em relação com a da Maria Helena, tá? Em diálogo com a questão da colega Maria Helena, gostaria que a Marina fizesse uma relação da experiência dela com a EJA e a alfabetização a partir das concepções de Emília Ferreiro com o processo de alfabetização na pedagogia Waldorf. A gente já está adiantado na hora, talvez, assim, tem outras perguntas, então eu não sei se responder mais curto, para a gente conseguir, talvez, né, não sei se a gente vai conseguir todas, mas não vou nem falar muito, né? Boa noite, eu poderia complementar, porque eu acho que ficou escrito ali, acho que não deu para entender muito bem. Eu acho que ao longo da discussão, vocês foram trazendo elementos também, né? Porque eu estou num lugar de mãe de uma criança de 6 anos, numa escola Waldorf, mas eu estou num lugar também de alguém que está no ensino superior, sou professora universitária de curso de pedagogia, então eu vivo com esses conflitos entre um encatamento da pedagogia Waldorf e essas questões também de tentar articular com outros campos da educação. E aí, quando a Marina vai dizendo, né, que a contribuição da Emília Ferreiro é importante, mas vocês baseiam o trabalho em outra relação, e aí, de certa forma, esse conhecimento vocês acabam não usando no processo de alfabetização. Essa que é um pouco, assim, minha inquietação. E quando você iniciou falando da sua experiência com a EJA, com a alfabetização de Emília Ferreira, eu fiquei curiosa, assim, como a minha motivação grande no ensino superior é tentar trazer a pedagogia Waldorf para a academia, para o curso de pedagogia, não pedagogia Waldorf, e tentar articular. Como a gente juntar Paulo Freire com a pedagogia Waldorf é importante? Como pensar nessa construção de significado, do interesse, do significado das crianças, nesse processo de construção do conhecimento? Mas eu acho que vocês já foram falando um pouco sobre isso também. Obrigada. Então, esse processo que eu falei da língua viva na pedagogia Waldorf é quase como que o processo de construir a palavra geradora com a criança, né? Que o Paulo Freire propõe, mas no Paulo Freire é um sistema bastante complexo relacionado à educação de adultos, né? Que envolve vários outros aspectos. Mas é como isso, eu construir vivências que toquem, que envolvam a criança, que tragam movimentação para o corpo, sentimentos, para depois chegar na escrita, né? Então, eu crio com a criança palavras geradoras. E eu recomendo para os colegas a leitura da Emília Ferreira, acho que é muito importante, mas ainda não é algo comum, né? Na pedagogia Waldorf, entendo a sua inquietação e acolho também. Então, e eu entendo que esse é um movimento a ser construído pelos integrantes e pelas pessoas que questionam também o movimento e a própria pedagogia Waldorf, para se abrir um pouco mais também aos conhecimentos da área
que não são exclusivos de Rudolf Steiner, enfim. Então, agradeço a sua observação, acho que é uma necessidade mesmo. Grata, bom esse esclarecimento. Marina e Carol, Carolina, né, Alvarenga. Então, agora a Maria Sidneide Nogueira Vieira Carvalho, ela da ONG Terra Livre. O Anderson também. Boa noite. O Anderson também tinha se manifestado ali. Então, só um momentinho, Maria Sidneide. Tudo bem. Anderson. Queria falar algo? Não, eu queria lembrar que a tese de doutorado do Jonas Bar é sobre Paulo Freire e Steiner, né? E sobre essa questão da Emília Ferreiro, meu ponto de vista é que já se apercebeu que tem crianças que são pré-silábicas para algumas palavras, silábicas alfabéticas para outras, ou seja, esses estágios que ela sinaliza não são fechados, né? Não são lógicos assim. Então, a pedagogia Waldorf acaba não dando tanta importância para isso, porque o foco da pedagogia é em criar o melhor ambiente para que a criança passe do pré-silábico para o silábico alfabético no momento dela, né? Então, eu diria que a gente não se ocupa tanto dessas fases da Emília, porque a gente está mais ocupado em criar ambiente para que a criança pule dessas fases de uma para outra no máximo de palavras possíveis, né? Essa é a minha visão. Gratidão, Anderson. Agora, então, Maria Sidneide. Boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir? Certo. Muito obrigada pela oportunidade. Eu sou voluntária de uma ONG em Aparecida de Goiânia, uma ONG assistencial e de educação para crianças em situação de risco, chama Terra Livre. E lá nós temos uma parte da educação infantil, crianças de 3 a 6 anos, e a gente está no repensar do jeito de educar do Terra Livre, né? E até que a gente está chegando... também sou mãe Waldorf, meu filho tem 13 anos e desde 1 ano e 4 meses que ele estuda numa escola Waldorf. E a gente está, então, nesse repensar, e muitas professoras, as dúvidas que elas têm essa apreensão e essa ansiedade de passar logo as letras e os números para as crianças a partir de 4 anos, porque elas ficam preocupadas quando as crianças completarem 6 anos, elas vão para a escola pública. E aí a grande ansiedade delas é como elas vão chegar nessa escola pública, sendo que as outras que já estão em creches convencionais, municipais, elas já estão com esse conhecimento que as nossas crianças não vão estar no pensamento delas, né? Então, a gente que faz parte do Conselho Educacional está buscando formas de levar essa compreensão da oralidade, do corpo, do movimento. E a gente chegou também na pedagogia da emergência, que bebe na pedagogia Waldorf, né? Na fonte da pedagogia Waldorf, porque nós cuidamos de crianças em situação de risco. Então, a gente está nessa fase do repensar, e eu queria ouvir de vocês, Marina e Carol, não sei se vocês já têm experiência, assim, de ter crianças nessa faixa etária que vocês acompanhavam, e que elas foram para outra escola, pública ou não, que não era Waldorf, e como é que foi esse impacto? O que a gente pode trazer de calma para o coração dessas professoras, de segurança, de que sim, esse é um bom caminho e que podem acreditar que as crianças estarão preparadas. Obrigada. Oi, Maria. Olha, eu gostaria de dizer que eu entendo que o maior benefício que uma criança pode levar para a sua vida é a autoconfiança. E isso só um movimento livre no primeiro setênio proporciona.
Essa criança tem que poder se movimentar muito, brincar muito, para ela desenvolver confiança, ela tem que poder subir nas cadeiras, subir numa árvore, sozinha. A gente não vai colocar ela num lugar alto que ela não tem nem noção de onde ela está. Então, se ela conquistar passo por passo de subir naquela árvore, passo por passo, foi ela que conquistou aquela habilidade, ela vai ganhar uma confiança que ninguém tira dela mais. Então, ela vai entender que com persistência ela alcança o que ela deseja. E o grande desejo da criança no primeiro setembro é brincar. As motivações vêm do interior do corpo dela, vêm desse impulso, dessa necessidade vital, que é se apropriar do seu próprio corpo. E se a gente impede a criança de se movimentar, a gente impede essa criança de se apropriar dessa casa. E aí, se ela não forma casa e já é alfabetizada, ela não formou fundação, né? Uma casa sem fundação, o que acontece com as paredes? Elas vão desmoronar, não vai durar. Então, autoconfiança, né? As crianças, ainda mais em situação de risco, elas precisam desse tempo de lavar a alma brincando, de conquistar autoconfiança através do seu movimento. Nossa, é muito fundamental isso. E eu vejo assim, eu sou mãe Waldorf também, né? Eu agradeço profundamente de ter conhecido tudo que eu conheci antes de ter meu filho. Inclusive os estudos de Amy Pickler, né, que não são específicos da pedagogia Waldorf, de Amy Pickler, são fundamentais para entender esse desenvolvimento do bebê. Eu sou apaixonada por esses estudos. E eu digo, assim, o que aconteceu esse ano, meu filho, sempre em escola Waldorf, sempre educado de uma maneira, nunca ensinei nada no primeiro setênio de letras, só brincando, muita liberdade, e chegou aos 6 anos e meio, ele se interessou pelas letras e aprendeu muito rapidamente, muito. Nós não precisamos ter essa preocupação. Então, se eu desenvolvo esse corpo, a criança se apropria bem no primeiro setênio, se apropriar da lógica do sistema de representação escrita é muito simples. Se a criança tiver autoconfiança, se ela não travar na primeira dificuldade, né? Porque se a criança tem um contexto difícil, que ela já confia muito pouco em si mesma por conta de um ambiente, de uma história muito dolorida, o principal dela é desenvolver força para persistir. Porque, né, você entende? Eu entendo isso, assim, eu diria isso para as suas colegas, que é muito, muito mágico e surpreendente você ver que se o alicerce está bem formado, depois é muito simples erguer as paredes. Vamos continuar? A Gabriela Laburu gostaria de fazer uma pergunta. Gabriela? Oi, boa noite, tudo bom? Eu quero o número 7. Eu queria pedir a opinião da Marina e da Carolina em relação, assim, eu tenho uma filha de 5 anos, vai fazer 6 agora em agosto, estudou na escola Waldorf até meio do ano passado. A gente daí se mudou para o Vietnã e lá não encontramos a escola Waldorf. Então, ela entrou no primeiro ano lá e já começou a ser alfabetizada em inglês. Agora a gente está de volta no Brasil, né? Por causa da pandemia, estamos trancados aqui em Curitiba. E a minha dúvida eu acho que a gente vai ter que ficar aqui o resto do ano, matricular ela numa escola nesse período ou não? A opinião de vocês, será que ela entraria sem nenhum vínculo com nenhum professor, seria benéfico? Ou interromper a escola? Só essa era a minha dúvida, assim, não queria escutar uma opinião delas. A peça aqui. Obrigada. Carol? Posso falar? Posso. Então, Gabriela, na verdade, é um tempo curto, né? Realmente não se cria vínculo, muito menos a distância. É muito difícil isso para uma criança de educação infantil, né?
A questão é que no Brasil a gente tem a lei que a partir de 4 anos a criança deve estar matriculada, né? Mas talvez, se você já tem uma situação, né, algo já planejado, talvez você consiga, né, se respaldar com isso diante dessa lei, né? Eu, particularmente, acho um tempo curto e um período que nós estamos vivenciando, né, com essa distância, eu acho que não traria benefícios agora, né? É o que eu tenho para dizer, né? A não ser que você precise desse apoio da escola para conduzir, né, algumas tarefas com ela e conduzir, né, esse desenvolvimento. Não sei se a Marina tem algo a acrescentar, mas eu penso dessa forma. Dá para incluir também, eu acho que seria a última pergunta, a da Maria Luísa Cabral, que fala sobre ensino domiciliar. Por gentileza, Maria Luísa. Não sei se ela está presente, mas ela pergunta se é possível alfabetizar pelo método Waldorf em ensino domiciliar. Ou seja, vocês acham que os pais podem fazer esse processo em casa, mesmo com filhos em idades diferentes? Marina. Eu penso que se os pais têm se apropriaram desse conteúdo, né, de forma que e tem autorização para isso, é possível, mas é que a gente precisa de muito tempo de formação, né, e de estudo para poder chegar em algum método, né, em algum processo. O que a gente realiza a partir de uma compreensão do ser humano, né? Então, é possível desde que essa compreensão exista, né? E se tem autorização para isso, eu acho que é possível. Não sei, mas não, eu não estou falando de que a gente deveria fazer o ensino Waldorf, né, em casa, até porque a questão do ambiente, né, e da socialização, ela tem um caráter de peso na nossa pedagogia, estar diante de outros seres humanos, que não são só aquele núcleo familiar, mas respondendo se é possível, né, com alguns pontos a serem considerados. Respondendo a pergunta, não aconselhando dessa forma, né? A escola em que a gente está nesse esforço, né? Nós vamos saber daqui a algum tempo. Ano que vem, em janeiro, se a gente conversar, a gente vai responder alguma coisa de como foi, né? Mas é isso, essa relação de formação com os pais, acompanhamento constante, está sendo exigente. Mas eu estou vendo uma coisa bem interessante, que é os pais conhecendo os seus filhos em alguns aspectos que só apareciam na escola, né? A criança tendo que lidar com uma rotina, uma disciplina que é só dela, só ela pode realizar, diferente de algumas tarefas domésticas que o pai podia se colocar para resolver alguma situação, né? Aquela tarefa escolar é só dela. E muitas vezes era o professor que tinha que lidar com aquilo e observava alguns processos. E agora os pais estão podendo observar isso em casa. E está sendo muito interessante, em certo sentido, eu estou vendo isso, da família perceber o quanto que o ritmo e a repetição são importantes e permitem a superação de dificuldades. Isso eu estou vendo que está sendo um super aprendizado, sabe? E eles confiarem nisso a partir de uma vivência própria que vai trazer lastro para as próximas situações que a gente vai
vai enfrentar juntos, né, família e escola. Grata Marina, grata Carol. Eu gostaria de dizer que tem muitos pedidos aqui para esse grupo de estudo. Eu não sei como é que a gente conseguiria encaminhar isso. Vocês têm alguma ideia? Também não sei, Beth. Eu não sei. Ai, que bom, Carol. Eu pensei numa coisa, até já falei com a Beth Vieiro, porque eu não consegui copiar todos os e-mails e telefones, mas ela falou que gera uma lista, né? Então ela vai passar para a gente essa lista, tá? Dos participantes com os e-mails, telefones. E o que eu pensei é que a gente pode encaminhar para vocês grupos de estudos que já estão acontecendo, né? De instituições que já estão realizando grupos, para que quem possa ter interesse, né, pelo tema que estão sendo estudados, ou entrar em algum desses grupos que já existem, sem que a gente precise criar algo novo, né? E também a gente pode enviar links, assim como eu mandei ali do Instituto Ruth Salles. Carol, teu microfone está desligado. E aí? Vocês ouviram até onde? Ou nada? Tá. Não, então, que assim como eu coloquei ali o Instituto Ruth Salles, tem outros lugares que possam ser encontrados material de apoio, e a gente pode, né, Marina, preparar e separar lugares, tanto dos grupos de estudos, quanto de lugares onde possam ser encontrados esses materiais e encaminhar para essa lista de e-mails, tá? Alguém perguntou se está sendo gravado, e depois elas vão disponibilizar no Facebook do Instituto, é isso? Isso mesmo, Carol. Muito bem. Eu acho que já passamos bastante, né, do nosso horário combinado, mas está tudo certo, né? Enquanto a gente tem perguntas e tem as pessoas dispostas a ouvir, a gente está aqui à disposição. Eu queria lembrar que um dos lugares que tem esses materiais é a Biblioteca Antroposófica. E tem outro site que é o Festas Cristãs, que também tem bastante material, né? Eu não sou professora Waldorf, mas esses dois eu conheço para indicar para vocês. Eu queria agradecer muito a Marina e a Carol pela disponibilidade, pela generosidade com que tiveram aqui com a gente, né? Respondendo a todas essas perguntas e falando da experiência delas. Esse é um momento realmente, alguém falou do encantamento, não lembro quem, mas é realmente esse entrar no mundo do letramento, ele é realmente muito encantador, né? Quem teve filhos nessa época e acompanhou, é a coisa mais fofa que tem. Vocês trouxeram esse encantamento na fala de vocês. Muito obrigada. E obrigada também a todo mundo que está firme aqui. São 8h46, né? Então foi muito legal. Temos 45 pessoas ainda firmes e fortes aqui junto com a gente. Eu queria falar para vocês que essas lives são possíveis porque tem um esforço todo do Instituto, não só meu, da Elizabeth Subirasti, da Elizabeth Vieiro, mas das pessoas que trabalham com ela no Equiplano, do Sérgio Brown, que faz os cartazes, do Tiago Baízi, que ajuda a gente na comunicação, né? E dizer que no próximo segunda-feira a gente vai estar junto de novo, vamos estar trazendo outro tema com a Simone, que é lá da Escola Gran Saber. Tá bem? Aguardem a nossa comunicação. Então, agora eu queria passar a palavra para a Beth Sobieraschi, depois Beth Vieira, se ela estiver aí ainda. Diga, Beth.
Eu só tenho a agradecer, no chat também tem muitos agradecimentos e muitos pedidos de estudo da pedagogia Waldorf. Isso é bom, a gente agradece, né, Marina e Carol, que despertaram, né, com esse webinar, esse interesse, porque a pedagogia Waldorf tem muito a contribuir para atender as crianças de uma forma, né, mais amorosa, de uma forma mais assertiva, respeitando, né, a natureza de cada criança. Então, pessoalmente e também em nome do Instituto, a Kátia já fez isso, eu agradeço muito, tá, esse momento, tá? Marina e Carol, foi bem importante, assim, e a presença de todos, tá? Muito obrigada. Podemos fazer essa parceria, né? Dar continuidade a outros momentos assim como esse. Gratidão. Obrigada também pelo convite, pela presença de todos, pelas trocas. Muito obrigada. Foi bem gostoso. Obrigada a todos, ao Instituto, pelo convite. Boa noite e que essa flaminha que despertou hoje possa acender de fato em muitos corações aí. E esse dia de hoje possa ter contribuído para algo nesse sentido mesmo.